Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse tema muito interessante. Se você entrou nesse vídeo só pelo título, eu tenho certeza que esse assunto vai mexer muito com você hoje. E o tema que nós vamos falar hoje é: mulher, não seja pai e mãe. Mas como assim, Osléia? O que você está querendo falar quando você diz para eu não ser pai e mãe? Sendo que eu passei por algumas situações onde eu fui obrigada a cuidar dos meus filhos e a se tornar essa figura, tanto de mãe quanto pai, quando eu tenho que assumir todas as responsabilidades, muitas vezes assumir também até todas as despesas. Então, como fica essa história? E assim, eu entendo toda essa história, tá, pessoal? Eu entendo essa situação porque eu também passei por isso. Quando eu entrei aí no meu processo de divórcio, há quase 3 anos, agora em julho vai fazer 3 anos, eu assumi a responsabilidade de cuidar dos filhos, de estar presente no dia a dia com os filhos, apesar da ajuda e da contribuição do pai. E muitas vezes a gente tem essa pressão, né, essa responsabilidade muito forte e nós entramos em uma dinâmica de acreditar que nós temos que tomar conta de tudo sozinha, de decidir tudo sozinha, e nós acabamos por excluir aquela figura do pai. E muitas vezes tem mulheres que acham que é isso mesmo. Ah, meu filho não vai precisar, não vai fazer falta, eu dou conta sozinha. Então, pessoal, nós precisamos entender a dinâmica que tem por trás disso, tá? E o objetivo desse vídeo é falar para vocês a importância do pai e a importância da mãe. E um não pode ocupar o outro, porque muitas vezes vamos falar aí de uma situação onde o pai acaba tomando essa função, né, ficando com os filhos, e aí ele assume também essa figura de mãe, que é do cuidado, preparar o alimento, de estar sempre ali presente, junto, cuidando em todo esse aspecto. E o filho acaba se conectando mais ao pai, e muitas vezes ele fica longe, distante dessa mãe, não participa, né, não tem uma vivência, mesmo distante, com a companhia da mãe. E é muito interessante a gente olhar para esse sistema, porque nós, como filhos, nós somos metade mamãe e metade papai. E não tem como você tentar separar um do outro. Sabe lá na Bíblia quando fala assim que o casamento é até a morte, que até que a morte os separe, porque nesse casamento houve filhos. E independente se você está longe do seu parceiro, vocês nunca mais vão se separar. Vocês vão ter um vínculo eterno, que é esse filho, que é um pedaço seu e um pedaço da sua esposa. Então, os casais eles se afastam, mas se separarem nunca. Eles vão ter esse filho, esse vínculo eterno que são os filhos. Então, muitas vezes, quando passa por essa dinâmica da separação, os filhos se sentem aí num meio muito complicado, porque às vezes na cabecinha deles eles não entendem o que está acontecendo. E muitas vezes, quando eles ficam, né, com a mãe, eles tendem a tomar essa dor da mãe e a rejeitar o pai. E às vezes essa dinâmica aí é até incentivada. Muitas vezes a mãe acaba falando mal, às vezes comenta perto, porque ele não me ajuda, porque ele não vale nada. Ou às vezes a mãe até não faz, né, esse processo aí, às vezes a mãe fica calada, só que ela demonstra através de seus comportamentos, através do seu sofrimento, e a criança ela acaba absorvendo essa energia, ela acaba absorvendo a dor da mãe e ela se sente ela sente que tem que fazer essa escolha e elas acabam decidindo acolher a dor da mãe. E quando elas fazem isso, pode ser que ela se afaste do pai, pois elas pensam que, nossa, se eu amar o pai, eu vou estar traindo a minha mãe. Ou como eu vou amar esse pai sendo que ele magoou tanto alguém que eu amo? Gente, isso é muito sofrido para o mundo de uma criança. E muitas vezes, né, vou falar agora como nós mulheres, eu que passei por essa experiência, a gente tem essa tendência de achar que, sim, eu posso tudo. E às vezes a gente não quer compartilhar algumas dificuldades, porque a gente acredita que a pessoa não vai ajudar, não vai fazer diferença. E talvez no seu caso, até esse pai, ele já tem outra família, só que de uma certa forma inconsciente nós acabamos
afastando, sabe, rejeitando esse lugar de pai, e isso não pode acontecer. Quando nós fazemos isso, nós entramos numa dinâmica muito dolorida, e essa dinâmica é muito pesada para nós. E a gente acaba acreditando que isso pode acontecer sim, não, que eu posso sozinha, mas além de ser um peso nas nossas costas, a gente acaba fazendo aí que a criança passe por um processo muito terrível, que é ter que esquecer um lado seu. Mas aí você fala para mim, tá, Yosleia, mas o pai realmente não se importa. Tudo bem, tem coisas que não dependem, né, do nosso comportamento, tem coisas que não dependem da nossa vontade. Mas o que eu posso fazer como mãe para que esse filho fique inteiro, sendo que ele também precisa se conectar com essa parte? Nunca, mas nunca mesmo exclua essa figura paterna. Porque por mais que ele tenha sido difícil, por mais que tenha sido uma separação dolorosa, uma ruptura dolorosa, mas ele é o pai. E foi através dele que seu filho veio à vida. E seu filho tem que ter o direito de poder escolher amá-lo ou não. Porque muitas vezes a gente, com os nossos traumas, né, as nossas dificuldades, a gente nem fala sobre esse assunto, nem fala sobre o pai. E assim, como se a gente quisesse isolar isso do filho, para ele não saber o que aconteceu, não saber como foi, por ser uma situação dolorida para nós. Mas isso é uma injustiça muito grande. E, gente, essa é uma questão tão séria, porque quando nós nos vemos longe das nossas raízes, a gente fica doente emocionalmente. E aí você não consegue ter sucesso, você não consegue prosperar em sua vida, você não consegue ter dinheiro, porque o pai e a mãe, eles têm uma função fundamental no autodesenvolvimento do filho. Por exemplo, vamos falar sobre a mãe. A mãe é aquela que cria, é aquele primeiro vínculo com o filho, é a primeira casa do filho, é o ventre da mãe. Então, é através da mãe que ele sente segurança, que ele é alimentado, que ele é acolhido. Então, a mãe tem essa função, e essa função de ensinar para o filho a várias coisas, o primeiro passo, o primeiro amor, todo esse vínculo é com a mãe. Só que quando essa criança nasce, ele reconhece a mãe como mãe, mas quem vai entregar o filho para o filho reconhecer o pai é a mãe. Então é a mãe que faz essa transição de apresentar o pai para o filho. E durante toda a vida vai ser assim. Para o filho ter esse vínculo com o pai, a mãe vai ter que permitir, a mãe vai ter que liberar. Então a mãe precisa dar esse voto de confiança ao pai. Mas se não é possível, se não tem como mesmo, realmente o pai foi uma pessoa difícil, uma pessoa que causou danos até ao próprio filho, mas você tem que fazer com que esse filho não desconfigure essa imagem que ele já teve um pai. Isso é muito importante porque nós precisamos pertencer, e quando nós não temos contato com as nossas raízes, nós ficamos fracos. E o filho, ele sempre vai querer retornar para suas origens. A mãe, como eu falei para você, é aquela que dá segurança, que acolhe, que faz a vida da criança ser mais aconchegante. E o pai vai ser aquele que vai tirar ele dessa posição de proteção e vai levar para a vida. Então, quem que é o primeiro que tira a rodinha da bicicleta, né? Quem é que leva o filho para os desafios? E quem é que pega o filho assim pequenininho e coloca em cima de uma árvore e a mãe fala: Meu Deus, você tá louco? Que é isso? O que você tá fazendo? O menino vai cair. Ele deixa o menino, deixa ele aprender. E a mãe vai lá e pega: Ai, meu filhinho. Então, assim, são duas dinâmicas de mãe e pai. Isso é fundamental na vida de uma criança, né? É fundamental na vida do filho para ele crescer. Ele precisa de ter essa dinâmica. E, por exemplo, se você é mãe ou pai e você não pode estar perto do seu filho, não significa que se você não está presente no seu corpo, se você não pode estar lá onde que ele está, você não pode dar essa assistência de longe. Porque só o fato de você ligar, de você demonstrar, de você fazer com que seu filho se sinta amado, não importa onde você estiver, seu filho vai ser amado, ele vai se sentir acolhido. Então, essa questão de estar presente ou não,
Mesmo se o pai está distante, se mora em outra cidade, ele pode fazer com que esse filho se sinta acolhido, amado, pertencente, e ele pode fazer com o filho, mesmo distante, ele pode falar para o filho, incentivar o filho a ir para a vida. Então é uma conexão que nunca, nunca pode ser perdida. E nós mulheres precisamos ter esse cuidado. A gente precisa observar se a gente não está querendo assumir essa responsabilidade. A gente não tem essa mania de falar assim, nossa, eu sou pai e mãe. Não diga isso, não diga que você é pai e mãe, você é mãe. E ele tem um pai, e esse pai tem o seu local, porque tudo que a gente rejeita acaba voltando. Então, uma coisa, mamãe, se você acaba tendo dificuldade com o pai, muitas vezes pode ser que você está com dificuldade no relacionamento com o seu filho, porque inconscientemente você vê o pai no filho. E às vezes você não entende esse problema. Ou se você impede que o pai, o filho, tenha contato com o pai. E muitas vezes você acaba falando mal do pai e o filho não se sente aberto para ter esse amor pelo pai. Ele pode demonstrar esse amor repetindo o comportamento do pai. Então, se o pai era agressivo, nervoso, pode ser que esse filho seja agressivo e nervoso. E você vai olhar para ele assim, vai falar assim: nossa, você é a cara do seu pai, você faz tudo que ele faz. E inconscientemente ele vai falar assim: nossa, minha mãe é ruim comigo, ela não me entende da mesma forma que ela não entendeu meu pai. Então é uma forma inconsciente dele estar honrando o pai, pertencendo ao pai, sendo igual a ele, se sentindo na mesma situação. Então, gente, olha só como é complexo. Já tem 11 minutos de vídeo e eu não falei nem a metade do quanto é isso importante. O que é que você precisa entender, mamãe? A mãe acolhe, protege, alimenta, cuida, ensina o filho. E o pai entrega para a vida, ele é o que dá coragem, é ele que faz o filho ir para o desafio, se sentir pronto, corajoso. Então, muitas vezes os filhos têm dificuldade de sair porque eles não têm essa preparação emocional. Muitas vezes o vínculo da mãe foi tão forte, ela sempre foi tão paizona, mãezona, que o filho não consegue ir para a vida porque ele quer ter a facilidade de estar perto da mãe. E quando ele passa por uma dificuldade de ter que encarar a vida de verdade, isso assusta. E ele vai ser aquele adulto que sempre vai estar buscando colo, sabe? O útero, aquele cantinho que é mais seguro, porque ali ele não precisa de ter medo de nada, ele não vai viver sozinho, né? Então vamos observar, nós mamães, como está sendo a nossa dinâmica. A gente precisa entender que nós precisamos estar no nosso papel de mãe, nossos filhos têm que estar no papel de filho. O pai sempre tem que estar ali, naquele papel de pai, para que tudo funcione, para que esse sistema dê certo. Compreenderam? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês postem a pergunta aqui que eu vou estar fazendo outros vídeos, vou estar fazendo mais vídeos falando sobre esse assunto. Mas se você tem uma pergunta, tem algo em específico que você quer saber, coloca aqui que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.